Bom, só abrindo um parêntese aí, aqui está o diagrama existente com as duas fases e o terra chegando no circuito com o disjuntor aqui e o dispositivo DR aqui de proteção. E vocês notem que as duas fases alimentam evidentemente os fios do timer, o que alimenta efetivamente o timer, né, o relógio, o circuito de relógio do timer principal, que se conecta à bomba principal, e o timer secundário também, né, os fios de timer aqui, que alimentam o timer secundário com a bomba auxiliar aqui. O outro detalhe é que a alimentação, né, as fases também se conectam nos terminais comuns dos relés da bomba principal, o que está ok, e também se conectam aos terminais comuns da bomba auxiliar. E evidentemente aqui também tem a parte do relé térmico que aciona a bomba principal no caso de frio excessivo. Qual é o detalhe desse arranjo que eu fiz originalmente? Existe uma possibilidade não nula, como a bomba auxiliar, os terminais comuns do relé do timer secundário estão permanentemente energizados, existe uma chance não nula da bomba auxiliar operar a vazio não, digo, sem que a bomba principal esteja esteja operando. Então o problema eu acho que foi isso que causou o problema na bomba auxiliar, que eu tive que trocar. Ela devia estar operando, deve ter tido algum problema aqui, e ela devia estar operando a vazio aqui. Isso na realidade, nessa nova mudança, o que eu vou fazer é substituir ele pelo seguinte circuito. Tá aí, o circuito é um pouco mais complexo, evidentemente também pela presença do salinizador aqui embaixo, né? Mas a questão aqui é, bom, de novo, as duas fases e linhas, os disjuntores do dispositivo DR alimentam permanentemente o timer e os terminais comuns da bomba principal. Isso está correto, nada muda. A questão aqui principal é que bom, e evidentemente também que o timer secundário também está permanentemente energizado aqui, juntamente com a parte de linha aqui do relé térmico. A diferença agora é que os terminais de acionamento do motor, eles não só estão conectados aos terminais comuns da bomba auxiliar, ou seja, a bomba auxiliar os terminais comuns não estão energizados permanentemente, a não ser que a bomba principal esteja conectada, esteja ligada. E isso então garante a proteção da bomba auxiliar para que não ocorra o problema que aconteceu. E o outro detalhe aqui que a gente tem também é que evidentemente o salinizador aqui embaixo também é somente acionado quando a bomba auxiliar, a bomba principal está rodando, ou seja, existe água fluindo no sistema. Então nesse caso aqui eu garanto a proteção, nesse circuito novo eu garanto a proteção da bomba auxiliar e obviamente adiciono o salinizador. É um pouco mais complexo, mas certamente vale a pena. Então só uma discussão aqui um pouco mais adiantada do relé, o relé principal, o relé de temperatura. Esse relé de temperatura aqui, na realidade, ele tem que acionar a bomba principal quando a temperatura cai muito, para que evite o congelamento dos canos. Então, e aí eu tenho que refazer tudo como eu tenho feito nessa série aqui, consertar canos quebrados por causa de gelo. Enfim, então no final das contas o relé na realidade aciona a bomba principal, só que por construção, o diagrama parece um pouco confuso, mas por construção, ou seja, a maneira como eu consigo conectar fisicamente os cabos, eu conecto o relé principal, o relé térmico, nos terminais comuns da bomba do timer secundário, só para eu conseguir fazer uma distribuição um pouco melhor aí das conexões. Eu não tenho muitos fios por terminal, que isso me garante me diminui a robustez elétrica e física dos terminais aí. Mas no final das contas, o relé térmico continua operando do mesmo jeito que operava antes, evidentemente acionando a bomba principal. Bom, isso aqui é só uma visão mais um detalhe aqui do relé térmico, onde eu tenho as duas fases aqui entrando, onde elas energizam um dos lados da bobina, permanentemente energizado, evidentemente, e o outro lado da linha, né, ele na realidade ele passa pelo relé térmico, pelo sensor térmico. Aqui tem um controle de
somente uma regulagem de temperatura, e aqui no final das contas, como o relé é de 120 volts, mas as minhas fases são 220, eu tive que adaptar aqui botei uns dois resistores em paralelo aqui de 3K3 por 10 watts cada um, só para poder limitar a tensão aplicada na bobina do relé. Como esse relé opera muito raramente, isso não é tão grave. Essa operação aqui, os resistores esquentam, mas evidentemente que o relé eles só esquentam quando a temperatura está próxima de zero, então a possibilidade de dano é mínima. E evidentemente aqui no topo estão conectados os terminais normalmente abertos do relé, que vão acionar aqui a bomba principal.